need to feel wind. Eu não preciso sentir, às vezes, um toque. I don't need to feel sometimes like a touch. Simplesmente, Ele está aqui. Simply, He's here. Sabe por que Ele está aqui? You know why He's here? Porque você está aqui. Because you're here. Há uma diferença da presença de Deus, onipresença de Deus, There's a difference between the presence of e da God presença manifesta de Deus. Se você e eu não estivéssemos nesse lugar, a onisciência de Deus já estava aqui, mas a presença manifesta pelo Espírito Santo, ela só existe quando tem o seu povo reunido. Então, existe uma presença manifesta do Espírito Santo aqui. There's a presence manifesting Porque onde of God here. estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente, diz o Senhor. Irmãos, eu creio em grandes coisas nessa noite. E eu não estou aqui, nós não estamos aqui, o Ministério de Louvor, a gente não está aqui para criar uma emocional em você, para tocar na sua emoção. Não. Nós estamos aqui para sermos instrumentos de Deus. We're here to be instruments of God. Para dizermos a você To say to you que nós viemos a este lugar that we came to this place para prestar culto a Ele, to worship Him, para dar a Ele to give to Him aquilo que Ele nos deu. that which He gave Então to nós us. viemos aqui para devolver para Ele So we came here to return aquilo to que Ele Him nos deu. that which He gave us. Uma adoração intensa, An intense uma adoration, adoração sincera, and a sincere uma worship, entrega sincera a sincere giving para Ele to Him, vir for Him to come e se corresponder and correspond a você to you e a mim. and to me. Pode pôr um fundinho, por favor, pode pôr um fundinho aí, ok? Musical, aí, para ajudar aqui. Você pode sentar, viu? Obrigadão, viu, meu querido Will? Aleluia. Alguém aqui compreende, tem alguma dúvida a respeito do Espírito, da pessoa do Espírito Santo? Alguém aqui que tem um pouquinho de confusão, não entendo muito bem? Pode levantar sua mão. Pode levantar, não tem problema. Eu tive muita confusão, assim, em algum momento da minha vida, Thaís, a respeito de como o Espírito Santo trabalha, quem é o Espírito Santo, a forma que ele atua. Eu tive essas dúvidas, e eu vou te falar que até pouco tempo atrás, pastor Tiesco, eu tinha assim, eu queria... Sabe, pastor Ali? I'm sorry, eu esqueci da... Oh, my God. Desculpa. É porque, né, gente, eu estou acostumada. Até há pouco tempo atrás... Until a little while ago, eu tinha algumas questões, dúvidas I had some questions, some doubts a respeito da terceira pessoa da Trindade, in respect to the third person of the Holy o Trinity, Espírito Santo. the Holy Spirit. E o Espírito Santo, And the Holy Spirit, essa semana, eu orando em casa para decidir a palavra, buscando em Deus a palavra a qual eu deveria pregar hoje. this week, while I was praying, trying to decide what the word was going to be for this week, E o próprio Espírito me disse, fala sobre o Espírito Santo. the Holy Spirit said to me, Fala talk sobre about the mim. Holy Spirit. Fala sobre a minha pessoa. Talk about me. Aleluia. É muito ruim pregar assim, mas glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, quem é o Espírito Santo e como ter intimidade com Ele? Who is the Holy Spirit and how do we have an intimacy with Him? O Espírito Santo The Holy Spirit é a marca de qualquer pessoa is the mark of whichever person que recebeu Jesus Cristo that received Jesus Christ no seu coração. in your heart. Ele nos equipa He equips us e nos direciona and guides a us viver uma vida to live a life para a glória de Deus. for the glory of God. Toda pessoa que recebeu o Espírito Santo Everyone that has received the Holy Spirit tem dentro de si has inside of them o maior poder the biggest power que um ser humano pode ter. that a human can have. Vou repetir. I'm going to repeat. Toda pessoa Every que person recebeu o Espírito that Santo has received the Holy Spirit tem dentro de si has inside of themselves o maior poder the biggest power que um ser humano pode ter. that a human can have. A terceira pessoa da Trindade The third person in the Holy Operando. Trinity operates poderosamente
powerfully em você in you e através de você. and across from you. Você through pode you. abrir a palavra em João 14? Could you open the word in John 14, Versículo 16 e 17. verse 16 to 17? Te sinto aqui, te sinto aqui, mesmo que os meus olhos não te veem, és o Deus invisível, mais real, mais real. Espírito, a palavra do Senhor diz assim: eu rogarei ao Pai, depois você lê, né? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós que tem Cristo, a igreja, o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! E no versículo 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, diz o Senhor Jesus, enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Assim o Senhor Jesus disse para nós. Aleluia. In John 14, 16 to 17, it says, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. And in verse 26 says, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Aleluia. O Espírito Santo, The Holy Spirit, Ele é o próprio Deus, he's the proper God, só que de forma diferente. but in a different form. Eu vou dar um exemplo para vocês. I'm going to give you an example. Eu não sou teóloga, viu, pastor Tiesco? Mas, I'm not a theologian, but no Velho Testamento, in the Old Testament, antes de eu chegar no exemplo, quero falar que no Velho Testamento, o Deus, o Elohim, que é quando criou lá no Gênesis, quando ele criou os céus e a terra, quando ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. God, when he created, in the Old Testament, when he created us, Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você vê que não é um Deus, ele é um Deus trino. he Um said, Deus único, mas dividido em 3 formas diferentes. he said to make humans in our image. So he's not just one God, he is a Trinity. E no Velho Testamento, Deus se manifestava de formas bem diferentes. And in the Old Testament, God manifested himself in different forms. Ele se manifestava em uma sarça ardente, He manifested himself in um matinho, uma plantinha, plants, in a bush. no fogo, pegando fogo, Yeah. mas não se queimava. Ele manifestava através dos profetas. He manifested himself through the prophets. Ele se manifestava como um Deus que destruía, vingativo. He manifested himself as a God that destroyed. Ele se manifestava através de anjos, He manifested himself through angels, que a gente chama da expressão teofânica de Deus, a manifestação teofânica de Deus. A manifestação de Deus de forma diferente. it's a different manifestation of God. Amém, passou o Velho Testamento, que Deus se manifestava, destruía, e Deus usava os profetas, e como Elias fez descer fogo ali, consumiu os profetas de Baal. Deus se manifestava de uma forma bem assim, tenebrosa, dava um medo, né? Uma forma terrível.
mas porque o povo era um povo muito difícil, povo de dura cerviz, né? Mas amém. Só que Deus, Ele é tão justo, e tão verdadeiro, e tão bom. Deus é bom, God is so just and true and good que Ele enviou Jesus Cristo. that he sent Jesus Christ. Antes, Ele era o verbo, Before he was the verb, e o verbo se fez carne, and the verb became flesh, e o verbo habitou no meio de nós. and the verb inhabited between us. Jesus se fez carne. Jesus made himself into flesh. Ele é Deus humilde. He is a humble God. O próprio Deus se fez homem, God made himself into a man para ficar igual a mim e a você. to be equal to you and I, Para morrer na cruz, to die on the cross, para ressuscitar ao terceiro dia to be born, to come back to life on the third day, e nos tornar livres, and to free us sem culpa, with no guilt, sem nenhuma condenação, no condemnation, para nos achegarmos diante do trono de Deus so that we can go to the throne of God e sermos achados, and be found, adotados adopted como filhos de Deus. as sons of God. Depois que Deus enviou Jesus, After God sent Jesus, Jesus, quando estava subindo aos céus, Jesus, when he was going to heaven, ele disse assim para os seus discípulos, he said this to his disciples, que ele ia para o Pai, that he was going to the Father, mas ele enviaria, but he was going to send outro consolador. another Consolador. consolidator. Mas, But- aí passou, então o que eu quero dizer, tá? So what do I want to say about this? O tempo do Deus Pai, do Deus do Velho Testamento passou, The time of the God from the Old Testament passed. a missão de Jesus se cumpriu há 2020 anos atrás, The mission of Jesus was completed 2,020 years ago. e agora nós estamos vivendo And now we are living a dispensação do Espírito, in the time of the Holy Spirit. a missão do Espírito, The mission of the Holy que foi Spirit dada a nós, that was given to us lá em Atos dos Apóstolos, in Acts. quando Deus enviou o Espírito Santo aos apóstolos. When God sent the Holy Spirit to the apostles. Amém? Então o Espírito Santo, ele é o que nos ajuda, é o que ajuda a igreja, que flui através da igreja hoje. So the Holy Spirit is what flows through the church. It's what helps the church Como today. Jesus ele foi para o Pai, How Jesus ele was nos for deixou o God, for- Espírito Santo. Jesus went to the Father, so he left the Holy E o Espírito Spirit. Santo é o penhor, é o que mais nós temos de importante, aí que a igreja tem mais de importante hoje, é o Espírito Santo. And the Holy Spirit is what we hold most Porque, important to us in the porque church Jesus today. foi para o Pai, mas o Jesus Espírito went to the Santo está Father, conosco, foi But the dado Holy a nós. Spirit is with us. He was Ha. given to us. Aleluia. E eu quero dar um exemplo para vocês entenderem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imagina a água. Imagine water. A água em seu estado original, ela é líquida, não é verdade? Water in its normal sense is Só que a- liquid. Só que a água, ela tem três estados, certo? But water has three states. Líquido, Liquid, sólido solid, e gasoso. and gas. Não é verdade? Vamos imaginar que o Deus Pai, o Deus Criador é a água, no original. Let's imagine that God is water in the liquid form, in the original form. E Jesus, o Filho, é a rocha, é a pedra, é a água em forma de gelo, é a pedra, é a rocha. And Jesus is the ice, the rock. E o Espírito Santo And the Holy Spirit é a fumaça. is the smoke, the gas. Mas todos são água. They are all water. Todos são água. They are all water. Tudo é Deus. It's all God. A origem é uma só. The origin is one. Então nós estamos vivendo como se o Espírito Santo ele fosse o vapor, a fumaça. So we're living Mas as ele é if the- Deus. Você já pegou uma chaleira que você tampa, que está fervendo água, está fazendo aquela fumaça, você tampa, aí aquela fumaça, aquele vapor, você tira, está cheio de água ali. É fumaça, mas é água. Então o Espírito Santo é o Deus operando no nosso meio. É o Espírito dele fluindo no nosso meio. Aleluia. O Espírito Santo, a palavra diz que ele é uma pessoa. Quando Jesus fala que ele enviaria outro consolador, the Holy Spirit is a person. I'm sorry, é muita coisa. Eu me empolgo, irmãos, desculpa.
O Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa, ela tem sentimentos. And a person has feelings. Uma pessoa, ela fala, A person speaks, ela pensa she thinks, e ela tem vontades. and he has desires. Yes. O Espírito Santo, ele fala, The Holy Spirit speaks, ele pensa, he thinks, ele sente, he feels, ele tem vontade. he has desires. Vou dar um exemplo aqui. I'm going to give you an example. Efésios, no capítulo 4. In Ephesians 4. Abre lá rapidinho, Efésios capítulo 4. Ephesians Efésios no capítulo 4, versículo 30. Ephesians 4, verse 30. A palavra diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Como o Espírito Santo ele é uma pessoa, então ele se ofende, ele se entristece, ele pensa, ele sente e ele tem vontades próprias. Ephesians 4, verse 30 says, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. How the Holy Spirit is a person, he feels grief, he feels sadness. E qual é a missão do Espírito Santo And what is the mission of the Holy Spirit no meio da igreja, in between the church, na terra? on earth? É comunicar a nós, a igreja, os que creem em Jesus, It's to communicate with us, the church, who believe in Jesus and God, o que está no coração do Pai. what is in the heart of God, of the Father. Ele nos ensina He teaches us a sermos parecidos to be like e termos atitudes and to have the same attitude que Jesus teve. that Jesus had. Quem pode receber o Espírito? Who can receive the Holy Spirit? Se você aceitou Jesus If you have accepted Jesus como seu Senhor e Salvador, as your Lord and Savior, então o Espírito Santo and so the Holy Spirit já mora dentro de você. already lives inside of you. Ele é o selo. He is Selo. he's the seal. Ele é o penhor. Do dia da redenção. Amém. O papel do Espírito Santo The role of the Holy Spirit é falar de Jesus para a gente, para a igreja. to talk about Jesus to us, O the pecado, church. o papel do Espírito Santo The role of the Holy Spirit é convencer a nós do pecado, é convencer o pecado. is to take us away from sin. Ele convence o pecador. Ele transforma o crente, He transforms Christians. ele guia, He guides. ele capacita He incapacitates. e ele dá dons. And he gives gifts. Aleluia. O Espírito Santo, The Holy Spirit, o papel dele na minha e na sua vida é te guiar. the role in my life and your Ele life diz is to assim, guide you. Segue por esse caminho. He says to follow this path. Não faz isso que não vai ser bom para você. Don't do this because it won't be good for you. Ele está o tempo todo do nosso lado, está o tempo todo do seu lado. He's all the time by E, your e side. se a gente não tiver a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, And if we don't have the sensitivity to hear the Holy Spirit, você não vai ouvi-lo. you won't hear him Porque ele é muito sensível. because he's very sensitive. Ele é delicado. He's delicate. Se você andar If you na walk correria da vida, rushing through life você não para and you don't stop para orar, to pray, para ler a palavra, to read the word, você não para jejuar, you don't stop to fast, você não para conversar com ele, you don't stop to talk to him, você não vai ouvi-lo. you won't hear him Porque ele geralmente não grita. because he doesn't yell. Ele é muito sensível, He's very sensitive. gentil. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Coríntios, se você não quiser abrir, não precisa. The word says in Corinthians, you don't have 1 to open. Coríntios, 1 Corinthians no capítulo 6, chapter 6, versículo 19 e 20. verse 19 to 20. Fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por preço.
Por isso, glorificai a Deus no seu corpo. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. O Espírito Santo de Deus é que nos dá entendimento da palavra. The Holy Spirit is like who gives us the understanding of the word. Quando você lê a Bíblia, When lê you a read the palavra, Bible, e você entende que Jesus morreu, and you understand that Jesus died, que você é filho de that Deus, you are son of que seus God, pecados foram levados lá na cruz do Calvário. your sins were Quando brought to você the vem para a cross, igreja, when you come to que você church, sente algo diferente aí no seu banco quando estamos adorando. and you feel something different Você when sente you're aquele desejo de worshiping, chorar. you feel that Você desire sente to algo cry, diferente. something different. Isso é a pessoa do Espírito Santo. That is the Holy Fluindo Spirit no ambiente. flowing in the Fluindo. atmosphere. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá entendimento da palavra de Deus. The Holy Spirit gives us understanding of the word of God. O Espírito Santo nos convence quando a gente está pecando. The Holy Spirit takes us away Quando from a gente sin. peca, a gente... Vamos supor, When we sin, eu cometi um pecado de fornicação com meu namorado, ou eu bebi, ou eu fumei, eu fiz alguma coisa, eu vi pornografia, eu fiz alguma coisa, pequei na minha mente. Aí quando você comete o pecado, let's say that I sinned, I fornicated with my boyfriend, we had sex out of wedlock, I Drugs. smoked, I drank, something like that. e no outro dia você acorda And the next day you wake up mal, bad, com nojo de você mesmo, disgusted with yourself, envergonhado. ashamed. Isso é o Espírito Santo That's the Holy Spirit te convencendo, showing you que o pecado that the sin destrói. destroys. Não há alegria no pecado, There's no happiness in sin. só ilusão. There's just an illusion. Porque só em Cristo Jesus Because only in Jesus Christ existe a verdadeira felicidade. there's true E happiness. quem nos mostra isso And who shows us é o this Espírito Santo. is the Holy Spirit. Ele é quem nos convence. He's the one that Ele é shows que nos us. mostra He shows us a nossa imundícia, our filth, a nossa fraqueza, our weakness, os nossos pecados. our sins. Mas também Ele